Você trocou o refrigerante normal pelo zero achando que estava fazendo um favor ao seu corpo. Mas e se eu te dissesse que essa escolha pode não ser tão inocente quanto parece? A maioria das pessoas acredita que o refrigerante zero é a versão saudável do refrigerante comum. Afinal, zero açúcar, zero calorias, parece perfeito, né? Mas existe algo que os fabricantes não anunciam no comercial. Hoje vamos descobrir o que realmente existe dentro de uma latinha de refrigerante zero. E no final, vou te revelar um dado perturbador. O motivo pelo qual alguns países já tentaram banir os adoçantes usados nessas bebidas. Se você gosta de entender o porquê das coisas simples, se inscreve no canal. Pense nessa cena. É 1952. Uma pequena empresa americana está à beira da falência. Suas vendas despencaram. O motivo? As pessoas estavam abandonando o açúcar. O país inteiro estava preocupado com diabetes e obesidade. Esse momento de desespero deu origem a uma das maiores revoluções da indústria de bebidas. Mas para entender o refrigerante zero, precisamos começar uns anos antes. Tudo começou com uma guerra. Não entre países, mas entre cientistas e moléculas. Durante a Segunda Guerra Mundial, laboratórios americanos buscavam desesperadamente uma alternativa ao açúcar. O açúcar era racionado, era necessário para abastecer as tropas. Foi dentro de um laboratório, em 1937, que um químico chamado Michael Sveda fez uma descoberta acidental. Ele estava trabalhando com uma substância chamada ciclamato. Colocou o cigarro na bancada por um segundo. Quando voltou a fumá-lo, percebeu um sabor adocicado intenso. Era o ciclamato na ponta dos dedos. Ele tinha acabado de descobrir um dos primeiros adoçantes artificiais da história. Mas espera, o que isso tem a ver com a sua latinha de refrigerante zero? Tudo, porque essa busca frenética por doces sem consequências nunca parou. Nas décadas seguintes, a indústria não parou de procurar a fórmula perfeita. O objetivo era simples e ambicioso: replicar exatamente o sabor do açúcar sem nenhuma caloria. Em 1965, outro acidente de laboratório. Um químico chamado James Schlatter lambeu o dedo durante uma pesquisa com úlceras. Sentiu um sabor doce absurdo. Tinha descoberto o aspartame. Esse momento mudou para sempre o que você bebe hoje. A Coca-Cola lançou sua versão Diet em 1982. A Pepsi veio logo depois. Mas as versões zero que conhecemos hoje são mais recentes, dos anos 2000. A proposta era diferente. Não apenas tirar o açúcar, mas replicar ao máximo o sabor original. Uma promessa sedutora, mas a que custo? Pega sua latinha de refrigerante zero e lê o rótulo com atenção. O que você vai encontrar vai te surpreender. Primeiro, claro, zero açúcar, zero calorias. Isso é real. Mas o sabor doce que você sente não veio do nada. O principal substituto do açúcar nessas bebidas é o aspartame. E aqui as coisas ficam interessantes. O aspartame é composto por dois aminoácidos naturais, o ácido aspartico e a fenilalanina. Quando você ingere, seu corpo o quebra em partes simples. Ele é cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar comum, ou seja, é necessário pouquíssimo para adoçar uma lata inteira. Mas o aspartame não trabalha sozinho. Muitas formulações de refrigerante zero usam também o acesulfame de potássio, o ACK. Esse nome estranho é simplesmente outro adoçante artificial, também 200 vezes mais doce que o açúcar. A combinação dos dois cria um sabor mais próximo do refrigerante original. É uma engenharia de sabor meticulosa, uma ciência inteira dedicada a enganar sua língua. Mas o sabor doce é só parte da fórmula. Tem também o ácido fosfórico. Esse é o responsável pelo gosto levemente ácido e mordente que você sente. Ele também ajuda a conservar a bebida por mais tempo. E tem o caramelo de amônia, que dá aquela cor marrom característica. Sem ele, seu refrigerante seria transparente como água. Agora vem a parte que pouca gente percebe. Existe também uma quantidade considerável de sódio nessas bebidas. Parece contraditório, né? 0 calorias, mas cheio de sódio. E a cafeína? Sim, ela está lá também.
Em média, uma latinha de 350 ml de refrigerante zero contém cerca de 40 miligramas de cafeína. Não é muito, mas é o suficiente para criar um ciclo de dependência leve. A cafeína estimula, o sódio cria sede, o adoçante sinaliza para o cérebro que uma recompensa está vindo. Juntando tudo, é uma fórmula muito bem calculada. Então, o refrigerante zero faz bem ou faz mal? A resposta honesta é depende do que você compara. Vamos começar pelo lado positivo. Comparado ao refrigerante comum com açúcar, o zero tem vantagens reais. Ele não causa pico de glicose no sangue. Isso é especialmente importante para diabéticos. Também não contribui diretamente para o ganho de peso calórico. E se você está reduzindo açúcar, ele pode ajudar na transição. Mas aqui começa o território complicado. Lembra que prometi revelar o dado que alguns países tentaram banir? É sobre o aspartame. Em 2023, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ligada à OMS, classificou o aspartame como possivelmente cancerígeno para humanos. A categoria é chamada de Grupo 2B. Agora, atenção, isso não significa que o aspartame causa câncer. Significa que existem evidências ainda limitadas que precisam de mais estudo. É a mesma categoria do extrato de aloe vera e do café. A própria OMS manteve os limites de consumo diário inalterados. Mas o debate científico está vivo e dividido. Outro ponto que a ciência está investigando é o efeito dos adoçantes no microbioma intestinal. Estudos recentes sugerem que o consumo frequente de adoçantes artificiais pode alterar as bactérias do intestino, e o intestino saudável está ligado à imunidade, ao humor e ao metabolismo. Não é uma relação simples, mas é algo que os cientistas estão levando muito a sério. Existe também o paradoxo da saciedade. O cérebro recebe o sinal de doce chegando, mas não recebe as calorias esperadas. Alguns estudos indicam que isso pode aumentar o desejo por comidas doces e calóricas depois. Em vez de reduzir o apetite, pode amplificá-lo. Então a pessoa bebe o zero e come o dobro no lanche seguinte. O efeito final pode ser o oposto do que se esperava. Então chegamos ao veredito. O refrigerante zero não é um veneno, mas também não é uma bebida saudável. É uma solução de compromisso. Ele resolve o problema do açúcar e das calorias, mas carrega outras questões ainda em aberto. Se você bebe ocasionalmente, a ciência atual não aponta nenhum risco grave. Se você bebe todos os dias, em grandes quantidades, vale a pena repensar. A água com gás natural, o chá sem açúcar ou a água aromatizada são alternativas mais neutras. O que o refrigerante zero nos ensina é mais amplo do que uma latinha. Ele mostra que a indústria é genial em criar soluções que parecem simples, mas que por trás de todo o rótulo existe uma história muito mais complexa. Se você ficou surpreso com o que descobriu hoje, compartilha com aquela pessoa que bebe refrigerante zero achando que está fazendo a escolha perfeita. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma coisa simples escondendo uma história extraordinária. Até o próximo vídeo. Vídeo com fins educacionais apenas. O consumo de qualquer produto deve ser avaliado individualmente. Consulte sempre seu médico ou nutricionista.